Olá. O telespectador que acompanha o Chames TV desde o início, em março de 2009, deve se lembrar da primeira entrevista que nós fizemos, que foi com o Norberto Haddad, presidente da Cato Consultoria em RH. Hoje, passado um ano e comemorando também o aniversário do programa, nós vamos conversar novamente com o Norberto, que vai continuar falando um pouco pra gente sobre a sua especialidade e, principalmente, vai nos falar de um tema muito específico, a liderança. Boa tarde, Norberto. Boa tarde, Ramiro. Norberto, a primeira pergunta. Você comanda uma grande empresa, que é a Cato. E o seu trabalho é selecionar executivos. É um mercado muito concorrido. Como você se diferencia nesse mercado? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a oportunidade de um ano depois, que parece que foi semana passada que você esteve aqui. Já faz um ano e com um cenário bastante diferente do que se encontra hoje. Mas naquele momento eu estava muito otimista também, apesar de se falar tanto em problemas, mas eu estava bastante otimista e aconteceu o que eu estava prevendo. Nós saímos airosamente do problema e estamos aqui mais uma vez para falar de pessoas, que é o tema mais apaixonante que existe. O mundo gira porque as pessoas fazem o mundo girar. Mas, respondendo à sua pergunta, como é que eu me diferencio? Como a Cato Consultoria se diferencia? Tecnologia. Tecnologia. Eu investi durante os últimos anos e maciçamente no último ano em tecnologia. Eu tenho sistemas que permitem que os meus consultores, o grupo grande de consultores que a gente tem, tenham as informações de mercado em tempo real, deem informações para as empresas em tempo real, deem informações para os nossos clientes, pessoa física em tempo real. Isso tudo é tecnologia. E sistemas que me permitem gerir esse império todo de recrutamento e seleção de pessoas, de outplacement de pessoas, recolocação de pessoas, que me permite ter as informações que eu preciso para melhor atender. Então, a diferença, tecnologia. Certo. E já que nós falamos de tecnologia, são aqueles itens palpáveis que diferenciam uma pessoa da outra, uma empresa da outra. Mas você deve saber muito melhor, existem aqueles profissionais que são equipados com as melhores ferramentas, mas que eles têm alguma falha que eles não conseguem se tornar bons gerentes, se tornar bons líderes. Vamos dizer, uma deficiência social. Como você lida com isso? A deficiência deles, e nós lidamos com esse tipo de profissional sempre, se apoia em dois fatos muito importantes. Um, a comunicação. Outro, a liderança. Ele tem uma má comunicação e tem uma má liderança. Então ele tem um bom currículo, ele tem uma carreira razoavelmente boa, não vou dizer brilhante, porque ele não é brilhante, se ele tem esse tipo de problema que você mencionou. Ele tem que saber se comunicar e tem que saber ser líder. Um líder não nasce líder. Um líder é formado líder, Ramiro. É ilusão achar, essa pessoa é maravilhosa, ele vai conseguir dirigir esse grupo enorme de pessoas, porque ele é um bom profissional, ele tem mostrado que ele gosta da empresa, ele faz um bom trabalho. Longe de ser verdadeiro. Passa por um teste forte de liderança e vê se ele resiste a esse teste. Aí eu já estou entrando em outro caminho, que é liderança. Liderança de pessoas. Certo. E falando na liderança, a gente vê as pessoas falarem muito da liderança. A liderança hoje em dia é um tema que se estuda. E você vê discursos brilhantes sobre a liderança. Mas quando as pessoas chegam na prática, as atitudes são diferentes, muito diferentes do discurso. Por quê? E o que se espera de um líder? E o que ele tem que ser na prática, além do discurso? Simples, simples, simples. Como eu falei agora há pouco, ele tem que ser formado. Então ele tem que entender que para ser um líder, ele tem que ler muito, ouvir, que é uma qualidade de um líder. Se a pessoa não ouve o seu subordinado, se a pessoa não ouve os seus pares, acha que sabe tudo e é o dono da verdade, ele é um mau líder.
Ele tem que debater os assuntos e não impor a vontade dele. Depois ele tem que discutir e, por último, decidir. Um líder decide, não deixa a decisão para outro, mas ele decide depois de passar por este caminho que eu tracei para você. Eu estaria correto dizendo que um líder ele inspira, ele não manda? Perfeitamente. Um líder motiva. E aí ele exerce a liderança dele. A hora que ele tem uma equipe que faz exatamente aquilo que ele combinou com a equipe, não aquilo que ele impôs à equipe para fazer. É diferente. Então, automaticamente ele obtém o resultado. Esse é um líder. E uma coisa que a gente vê, por exemplo, quem já passou, todo mundo um dia na vida já começou num emprego e chegou com altos níveis de expectativa, com uma alta motivação. E depois de um tempo essa motivação cai. Por que isso acontece e como lidar com isso? Ele não se preparou para essa posição. Ele foi promovido erroneamente. Ele se deixou seduzir por aquela posição, ocupa essa posição, mas ele não está preparado para isso. Ele não se preparou para isso. Então vem a desmotivação, não só dele, a frustração dos comandados dele. Isso é o pior que pode acontecer numa empresa. Então, antes de dizer para uma pessoa, você vai ser promovido a tal e tal cargo e embaixo de você, ou sob a sua liderança, tantas pessoas vão trabalhar, você tem que estar ciente da sua capacidade para isso. E nem sempre estão, daí frustra. Como se motiva pessoas? Como se motiva? Ouvindo, conversando, discutindo, reunindo com frequência, debatendo temas e dizendo, vamos nessa direção, que nesta direção a empresa será uma empresa vitoriosa. Eu digo para os meus comandados sempre, orgulhem-se porque vocês trabalham numa empresa vitoriosa. E eles me ajudam a transformar esta empresa numa empresa vitoriosa. Essa é a forma de motivar. Não é gritar, não é dar bronca, não é impor coisa, olha, amanhã tudo vai ser assim. Não, discuta, debata e diga onde a empresa está indo. Traga para você a cumplicidade dos seus subordinados. Certo. Assim você motiva, fazer com que os seus subordinados se sintam importantes. E eles são, todos, de todos os níveis. Imagina se nós estamos aqui sentados e não tem o menor ambiente, desde a moça que cuida da limpeza, até o porteiro que te atendeu, até a minha secretária, até tudo faz parte de uma equipe que tem que estar motivada. E não é só o dinheiro que motiva. Já vou me adiantar e faço questão de falar para você. Nossa pesquisa mostra, nossas pesquisas, porque nós fazemos pesquisas cada 6 meses, mostra que o fator mais importante que um profissional, um colaborador fica na empresa é pela motivação, não é pelo dinheiro. Só. Chames TV tem o apoio cultural de Cato Consultoria em RH. Você está querendo mudar, não é? Com as consultorias da Cato você pode. Mude de profissão, cargo ou abra seu negócio com o planejamento e o treinamento da Thomas Case Associados. E se você quer mudar a estrutura de pessoal de sua empresa, conte com os programas de recrutamento e seleção da Case Consultores. Com 32 anos de sucesso em RH, garantimos a contratação de executivos talentosos. E os executivos mudam a carreira para melhor. História, cultura, religião, gastronomia, negócios festas. e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Shams.